Louvado, glorificado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos livre do mal. E nesse momento o Senhor toque meu coração para trazer uma palavra em cima de às vezes, afirmação que as pessoas fazem e às vezes uma pergunta. É uma afirmação que elas fazem, mas aqui eu vou lançar em forma de pergunta. Por exemplo, você está com vontade de correr? Tem pessoas que me contam suas situações e dizem assim: olha, eu estou com vontade de correr. Eu estou com vontade de sumir, desaparecer. Mas aí quando elas começam dizendo, você está com vontade, eu estou com vontade de correr, aí eu começo a dizer, bom, você está com vontade de correr em que sentido? Porque se for pela saúde, tudo bem, comece caminhada, depois acelera. Se for para correr a carreira da fé, louvado seja o nome do Senhor, porque em Hebreus 12 fala de a carreira da fé, e que precisamos correr e ao mesmo tempo pacientemente, porque também requer aprendizado. Mas só que aqui eu vou citar quando as pessoas elas estão com vontade de correr, de sumir, de fugir de uma situação. E realmente há situações que é melhor correr do que ficar. Por exemplo, José, quando foi tentado pela esposa de Potifar, foi melhor ele correr do que ele ficar. Ali, Davi, que a Bíblia diz que quantas vezes para escapar da morte, teve uma vez que até de maluco ele se fez. 1 Samuel 21, versículo 10 ao 15. Como também ele se escondeu na caverna, 1 Samuel capítulo 22. Ele enfrentou desertos fortes, ficou ali na caverna de Adulão, e se escondendo e fugindo de Saul, todos os dias da vida dele. Isso foi em meados de mais ou menos uns 10 anos. E aqui no capítulo 23, versículo 14 de 1 Samuel, diz assim: e Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte do deserto de Zif. E Saul buscava todos os dias. Buscava para quê? Era para se reconciliar, era para apertar a mão, era para dizer eu te recebo de volta, mas de jeito nenhum, procurava era para matar mesmo. Porém, o Senhor nosso Deus não entregou na sua mão, ou seja, o Senhor deu livramento a Davi. Agora, falando em correr, fugir, se esconder, há situações na nossa vida em que nós não podemos fazer isso. Há situações na nossa vida em que precisamos enfrentar. E aqui eu vou mostrar uma delas em 1 Samuel capítulo 17. Eu vou fazer uma leitura bíblica onde mostra que um exército inteiro, se pudessem, eles corriam dali, se pudessem, aquela luta eles não queriam enfrentar, mas eles tinham que enfrentar. E a Bíblia fala, 1 Samuel 17, o versículo 1 diz assim: e os filisteus ajuntaram seus arraiais para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, acamparam-se em Socó e Azeca, no termo da Maim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da lei dos israelitas, estavam outro monte da banda da Quem. O vale estava entre eles. Então saiu do arraial os filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e um palmo. 6 côvados e um palmo é 3 metros e 46 centímetros.
aproximadamente. E aqui diz, trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas. Era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. Trazia grevas de bronze por cima dos seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como eixo de tecelão. E o ferro da sua lança 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Então, mas se eu vencer e o ferir, então sereis vossos servos e nos servireis. E disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras, espantaram-se e temeram muito. Então aqui era uma situação a qual eles não poderiam correr, porque se eles corressem, os inimigos iam atrás. Era uma situação que eles tinham que enfrentar. E eu digo a vocês que há situações difíceis que às vezes precisamos enfrentar. Quando uma situação é obrigatória a se enfrentar, vamos lembrar que na Bíblia, outra época, quando o povo de Israel ficaram encurralados entre o mar e entre o exército de Faraó. E ali eles eram assim, tinham que fazer alguma coisa. Mas humanamente falando, o que é que eles poderiam fazer? E da mesma forma, somos nós. Às vezes estamos numa situação a qual não queremos enfrentar. Por exemplo, um parente que o médico já desenganou, um divórcio, uma perca, um luto, algo assim difícil, vamos dizer, uma cirurgia, uma coisa que a pessoa não quer enfrentar, mas às vezes é obrigatório enfrentar. Então, o que fazer num momento desse? Quando aqui me faz lembrar o povo de Josafá, que era outro rei na época de Israel, em outra época, e disseram assim: olha, Josafá, os inimigos vêm até você e eles são muitos, viu? São iguais à areia do mar, é tanta gente que nós estamos assim perdidos. E Josafá não podia correr, não tinha quem recorrer, e ele teve muito medo. Mas o que é que ele foi fazer? Ele pediu socorro ao Senhor. O povo de Israel aqui na época de Saul, como Saul, ele aqui não era um rei que obedecia ao Senhor como deveria, como é que estava ele e o exército? Estavam com medo, estavam espantados, estavam temendo muito. Mas o povo era obrigado a enfrentar a batalha. E aí o que é que acontece? O que acontece é que quando nós somos obrigados a enfrentar situações difíceis, nós não devemos dar lugar ao desespero. Porque se dermos lugar ao desespero, o desespero rapidamente, ele traz ansiedade, ele traz pânico, ele traz depressão, ele traz fobia, ele traz tanta coisa, ele assim neutraliza a fé. Então, quando temos situações difíceis para enfrentar e que não queremos enfrentar, o que precisamos fazer? Primeiro lugar, é se apegar ao Senhor e orar, e clamar e pedir a Ele por uma saída. A situação somos nós que temos que enfrentar. Mas tem coisas
que é o Senhor, precisa nos ajudar. E que para enfrentarmos, para não fazermos um desatino, para não agirmos precipitadamente, nós precisamos de nos apegarmos ao Senhor e clamar a Ele por uma saída, por uma ajuda. Josafá fez isso, agora Saul e os homens não. Todos os dias eles ali por um tempo ouviam um filisteu atemorizar eles por causa do tamanho, por causa dos gritos, por causa da armadura, porque era treinado desde a mocidade, porque humanamente falando não tinha um humano na altura desse homem para ali lutar justamente e ferir. Então os filisteus eles estavam mais do que assegurados da vitória. Às vezes o mal, ou às vezes, quer colocar na nossa mente e dizer assim, não tem mais jeito para você, não tem saída, não tem solução. Mas acontece que para este povo aqui tem saída. Para você tem saída, para você tem solução. Para você tem o escape, para você tem, aleluia, um grande reduto de fé e de esperança que é no Senhor. É a Ele que precisamos buscar por uma orientação, por uma saída, ou até mesmo por uma intervenção da parte dele. Quando o povo de Israel sofreu no tempo de Josafá, que os inimigos eram muitos, o povo do Senhor ficou ali aterrorizado, eles oraram, eles adoraram a Deus, eles clamaram por socorro, e o Senhor interviu de forma maravilhosa, fez o quê? Com que os inimigos se estranhassem, uns matassem os outros, e ali o povo de Israel, nenhum teve que ir à batalha, só foram recolher despojos, agradecer ao Senhor. Mas nesse momento aqui, no tempo de Golias, tinha que alguém enfrentar Golias. E ali até o general que estivesse por ali do exército de Saul, e Saul e todo o povo, não teve esse que teve coragem de enfrentar o gigante. Mas acontece que o Senhor tem seus meios de trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer a vocês que quando nós oramos, o Senhor, ele de repente, ele pode, aleluia, criar uma maneira, uma forma, ou até mesmo colocar uma pessoa no caminho para que possa nos ajudar, para que possa te ajudar. Quem é que chegou ali direcionado pelo próprio Deus, assim podemos dizer? Davi. De repente chega Davi e vê aquele movimento todo, o irmão se ira com ele. Aí Davi, ele olha e faz assim, no versículo 27, quem é esse incircunciso? Esse que afronta o exército do Deus vivo? Ele que está falando essas coisas? E a Bíblia diz que, ouvidas essas palavras de Davi, Saul mandou buscar ele, e Davi dizia a Saul, olha, não desfaleça o coração não, ninguém por causa desse incircunciso aí, porque ele não pode afrontar o exército do Deus vivo. Mas o povo estava tão para baixo, o povo estava tão, vamos dizer assim, tão na dimensão da carnalidade, tão na dimensão do impossível, que ninguém enxergava Deus nessa hora, só Davi. E a Bíblia diz que tentaram até colocar uma armadura nele, mas que não servia para ele. Ou seja, as estratégias que o Senhor teu Deus te der para você vencer a batalha e que estiverem de acordo com a vontade do Senhor, não vai ser as estratégias de outros que vai te ajudar. Te ajuda como experiência. Agora, cada um tem sua própria experiência. Cada um, o Senhor dá um meio, uma estratégia para vencer. Portanto, uma coisa eu te digo, é viável você estar mais estável possível. Estável com E, que quer dizer as emoções equilibradas, raciocinar, esperar no Senhor, analisar os meios possíveis e pedir ao Senhor para ser cheio do Espírito Santo, para ele te dar discernimento, para ele te mostrar o que fazer. E a Bíblia diz que Davi ali vestiu até as armaduras de Saul em nome do rei para lutar, mas as armaduras de Saul não serviam em Davi. Porque há momentos em que cada um tem sua própria experiência com Deus. Agora, uma coisa acontece.
é que realmente Davi foi enfrentar o gigante. Aleluia. Porque o povo tinha que ali lutar, não tinha escapatória. Se eles corressem, o gigante e os filisteus matavam tudinho. Então eles tinham que enfrentar e lutar. Louvado seja o nome do Senhor, em nome da nação, pela vida deles, pelas famílias deles. Eles tinham que lutar. Observa a tua situação, se envolve só você, ou se envolve seu casamento, ou se envolve a sua vida, ou se envolve um parente seu, ou se envolve sua família inteira. Se é necessário, ainda que você não queira enfrentar uma situação, mas se é necessário, lute! Lute para que o Senhor venha te dar vitória, lute para que venha ser a melhor maneira possível, lute em nome do Senhor Jesus, pedindo a graça de Deus. A Bíblia diz que quando Davi chegou diante do filisteu, versículo 42, o filisteu vendo a Davi assim, desprezou, porque não era um homem de guerra, não era um homem treinado, não veio armado, com a armadura, não tinha espada na mão, era simplesmente um jovem ali de gentil aspecto. E o filisteu Davi disse assim: vem cá, menino, eu sou algum cachorro para tu vir a mim com pau, para bater em mim com pau. E a Bíblia diz que o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Uma coisa eu quero dizer a você: quando você for enfrentar uma situação, não se assuste com a oposição, não se assuste com o que disserem de você, não se assuste com palavras que lançarem contra você para querer te intimidar. Não se assuste com a oposição, mas simplesmente se apega com o Senhor. Fica firme. Davi, ele não se atemorizou com as palavras do gigante, não. O gigante, além de fazer pouco de Davi, porque o gigante trazendo para a nossa vida hoje significa a situação que é terrível, que às vezes a gente quer correr. Se não pudesse, não enfrentava. Aí Davi, ali, e o gigante dizendo: eu sou por acaso algum cão para tu vir a mim com paus? E a Bíblia diz que o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Uma coisa eu te falo: vai enfrentar uma situação, deixa quem quiser dizer o que quiser, pensar o que quiser, falar o que quiser, te tratar da maneira que quiser. O que importa é a tua comunhão com Deus. O que importa é você estar apegado ao Senhor. O que importa é você pedir que Deus esteja na sua frente. O que importa é você depender de Deus. O que importa é você ter uma estratégia na mente. O que importa é você estar com a sua mentalidade estável. O que importa é que você crê que vai vencer em nome do Senhor Jesus. Aí Davi disse: você vem a mim com espada, com lança, você vem a mim com escudo, e ainda mais diz que vai dar minhas carnes para as aves do céu. Mas eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos, do Deus de Israel, qual você tem afrontado. Ou seja, em primeiro lugar, vai enfrentar uma situação difícil, ore bastante e clame ao Senhor pela direção. Em segundo lugar, não te assusta com a oposição. Terceiro lugar, coloque Deus na sua frente. Não dependa, em primeiro lugar, da sua capacidade, não dependa, em primeiro lugar, da ajuda de alguém, não dependa, em primeiro lugar, da ideia que vem na sua mente, não dependa, em primeiro lugar, da sua inteligência, da sua sabedoria, mas dependa de Deus, em primeiro lugar. E depois as demais coisas, coloque Ele na frente. Louvado seja o nome do Senhor. Davi disse: você me amaldiçoa, você abre a boca, você diz o que você quiser. Mas acontece que você, além disso, vem a mim com espada, com lança, vem com grito, vem com seu tamanho, vem querendo me aterrorizar. Mas eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos. Porque você tem afrontado, não é bem ao exército, mas sim o próprio Deus. E a Bíblia diz que ele foi, aqui diz, Davi disse ao filisteu mais: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel.
E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará em nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se. Ou seja, o filisteu foi logo, como quem diz assim, vou resolver logo isso aqui. E também Davi apressou-se. Davi não correu fugindo dele, não. Davi, ele estava ali, o gigante correu até ele foi até atrás, ele foi para o confronto. Aí aqui diz, e Davi meteu a mão no alforje, que é uma tiradeira, e pegou dali uma pedra, e com a funda ele lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, aleluia. E a pedra se lhe cravou na testa, e aquele gigante caiu com o rosto em terra. Aleluia. Será que era apenas a habilidade de Davi que fez ele vencer? Mas é claro que não. Será se é porque ele teve sorte que acertou ali o gigante com a pedra bem no meio da testa? É claro que não. É porque Davi estava cheio do Espírito Santo do Senhor. É porque Davi, ele colocou o Senhor na frente. É porque Davi, ele creu na sua vitória. É porque Davi foi corajoso. É porque Davi, ele lutou. É porque Davi, ele cria na vitória. Porque era em nome do Senhor. Talvez você diga assim, eu não creio na minha vitória. Aí você se imune no versículo que está, Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. E ali o que é que aconteceu? A Bíblia diz, versículo 50. E ali Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. Feriu o filisteu e o matou sem que tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou sua espada, e tirou da bainha e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. E vendo então os filisteus que o seu campeão era vencido, fugiram. Louvado seja o nome do Senhor. Então Davi, ele não só ali em nome do Senhor honrou o exército de Israel, mas ele honrou o próprio Deus. E ele ali foi à batalha, ele não perdeu desânimo, ele não perdeu o vigor, ele creu que Deus era com ele era valente em lutar, ele enxergava, aleluia, a presença de Deus o tempo todo naquela situação. Ele foi forte, aleluia, não em força física, mas forte em caráter para resolver a questão, para resolver a parada, aleluia. E o melhor é que ele foi um sobrevivente que perseverou e venceu. Ele sobrepujou o gigante, porque a Bíblia diz que ele se colocou em cima do gigante, ou seja, colocou o pé, pisou em cima e cortou a cabeça do gigante, ou seja, ele absolutamente ele venceu ali em nome do Senhor. E o nome do Senhor foi glorificado. Então, para finalizar, está passando uma situação difícil, ore. Está passando uma situação difícil que é obrigado a resolver. Ore e peça direção ao Senhor. Não vá sem orar. Não vá sem ter uma direção. E outra, a direção que vier na sua mente deve ser a direção certa. Não persiga ninguém, porque quem persegue os outros acaba caindo no mal. Não persiga ninguém. Ainda que você diga, eu quero fazer justiça, não persiga ninguém. A Bíblia diz que aos inimigos, que os que nos amaldiçoam, que aqueles que se levantam contra nós, precisamos orar para que o Senhor liberte eles também. Mateus 5, 43, 44. Então, o que é que eu devo fazer? Me munir, aleluia, da direção de Deus, colocar ele na minha frente, agir da melhor maneira possível, louvado seja o nome do Senhor, e assim crer no Senhor e fazer conforme a vontade do Senhor, e o nome do Senhor nosso Deus será glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Se ele quiser intervir na sua história, ele intervém. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui o Senhor mandou a providência, que era Davi. Ninguém dava nada por ele. Mas humanamente falando, qual era a habilidade que ele tinha de batalha? Nenhuma. Alguma vez ele tinha pego na espada? Não.
Alguma vez ele tinha ido para o treinamento, para a luta? Também não. Ele já era um soldado? Também não. Mas acontece que ele tinha um principal, que era o Espírito Santo do Senhor na vida. Ele tinha, aleluia, o Criador na frente dele, assim. Aleluia. E bem-aventurado é aquele que tem Deus na vida. Louvado seja o nome do Senhor. E para ter Deus na vida, tem que ter comunhão e intimidade com Ele. Para ter o Senhor na vida. É assim. Então, ali ele venceu e o nome do Senhor foi glorificado. Há outras situações na Bíblia que o Senhor interviu, sim, como na época do rei Josafá, como eu falei. O Senhor fez com que os inimigos estranhassem uns aos outros. E ali eles se mataram uns aos outros e o povo de Israel ficou só olhando e pegou os despojos. Houve outra maneira em que o Senhor interviu, sim. No tempo de Samaria, quando Samaria passava grande fome, e ali o rei da Síria tomou conta de tudo, das riquezas de Israel, e ali quem quisesse comer, está escrito, tinha que comer, tinha que ter 5 moedas para comprar um cabo de esterco de pombo, ou então 80 moedas de prata. Se quisesse ali se alimentar, a inflação era terrível, pior do que hoje, bem mais. E a Bíblia diz que o povo naquela situação, mas na época estava o profeta Eliseu. E ali ele orando ao Senhor, ele quieto, ou seja, ali com os anciãos na casa dele, esperando do Senhor a providência, esperando do Senhor assim uma direção. E até que o rei, ele ao invés de buscar o Senhor, não. A Bíblia diz que ele colocou silício por debaixo da roupa, ou seja, algo mortífero para mortificar a carne, para dizer que estava fazendo sacrifício, desde que o coração dele era incircunciso, era cheio de mal. E ele culpou Eliseu, ele disse, Deus não me faça outro tanto se eu não pegar a cabeça de Eliseu e não matar, e não arrancar a cabeça de Eliseu. E a Bíblia diz que Eliseu estava em casa, 2 Reis capítulo 6, versículo, aleluia, 30, ele estava em casa, aleluia, ele estava em casa, versículo 32, até que teve discernimento, que o mal vinha contra ele. E ali o Senhor deu uma mensagem e disse, assim diz o Senhor, amanhã, a este tempo, haverá 1 medida de farinha por 1 ciclo, 2 medidas de cevada por 1 ciclo, a porta de Samaria. E o capitão disse assim, mais que nada, amanhã? Você está dizendo que essa providência vai ser amanhã? Que o Senhor vai tirar Samaria da inflação amanhã? Você está sonhando, meu amigo. Nem que o Senhor fizesse abrir todas as janelas do céu, isso não vai acontecer. Mas, ó, que incredulidade terrível, meu Deus. Aí Eliseu disse, pois tu vai ver com os olhos, mas tu não vai participar. E a Bíblia diz que o que é que aconteceu? Onde estava ali perto a guarnição, cheia de ouro, de prata, de comida, de despojos, que os assírios já tinham tomado de outros lugares. Louvado seja o nome do Senhor. E qual é a providência do Senhor? O Senhor vai e faz com que 4 leprosos descobrem a mina da benção, a maravilha. A maneira do Senhor trabalhar a gente não entende, só entende depois. E a Bíblia diz que aqueles 4 homens leprosos, antes de entrar na guarnição, é claro que não entraram de graça, porque o Senhor fez um mover. O que é que o Senhor fez? Fez com que os sírios ouvissem barulho de tropel de muitos cavalos, como se viesse uma grande guerra, e eles dissessem assim, e eles tiveram medo e disseram assim, eita, o rei de Israel se juntou com outros reis, com os egípcios, para vir nos matar, vamos correr daqui, vamos cair fora, porque senão nós vamos morrer. Aí abandonaram comida, abandonaram roupa, abandonaram semente, cevada, abandonaram tudo pelas vidas, para viver. Aí os 4 leprosos entram, só tem eles ali, ô maravilha. Aí bem antes de morrer, mas encheram a barriga, pegaram ouro e prata até umas horas, as roupas boas e ali desfrutaram. Aí depois eles disseram, não, mas não é certo que nós estamos fazendo, a nossa cidade está perecendo de fome, nós somos leprosos, não podemos entrar na cidade, mas nós podemos pelo menos dizer na porta da cidade, para o porteiro dizer para o rei.
E ali eles fizeram isso, e ali era gente correndo para todo lado. Capítulo 7 de 2 Reis, versículo 16. E ali o povo realmente se cumpriu a palavra no profeta. No outro dia era um tanto de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo. Aleluia. E o capitão que não creu, que disse que ainda que o Senhor abrisse todas as janelas do céu, não dava jeito de um dia para o outro, ele morreu atropelado. Ele viu a providência, mas morreu. Então estamos num tempo onde precisamos crer no Senhor mais do que nunca, se apegar mais do que nunca, aleluia, depender dele mais do que nunca, porque é ele que pode todas as coisas na nossa vida. Que o Senhor vos abençoe. Peço a vocês, se inscrevam no meu canal, Melry Macedo, pregando a palavra de Deus, é um, e o outro é Pergunta que eu te respondo. Louvado seja o nome do Senhor. Deixe sua pergunta abaixo. E que o Senhor abençoe a todos nós. Amém. E graças a Deus.